Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Lindy Sue Buechler, que ocorreu no ano de 1975 e só foi solucionado agora, em 2022. Antes de mais nada, eu já peço para vocês que, se gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. E para você que está chegando aqui agora, eu peço que, se você gostar do meu conteúdo, se inscreva aí no canal que me ajuda ainda mais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Lindy Sue Little nasceu em 31 de janeiro de 1956, na cidade de Lancaster, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ela era filha de Wayne Little e Eleanor Gisey. Enquanto Lindy terminava o colegial, ela conhecia um rapaz chamado Philip Douglas Buechler. Posteriormente, os dois iniciaram um relacionamento, e em outubro de 1974, quando Lindy tinha 18 anos, eles se casaram. Após o casamento, Lindy se tornou a senhora Lindy Sue Buechler. O casal se mudou para uma casa perto da Millersville Road, ainda em Lancaster. A rotina deles era muito semelhante com a rotina da maioria dos casais. Os dois saíam para trabalhar de manhã e Lindy geralmente chegava mais cedo e aproveitava para preparar o jantar. É dito que eles se davam muito bem e faziam planos para ter filhos, mas infelizmente eles não tiveram tempo para isso. No dia 5 de dezembro de 1975, uma sexta-feira, Lindy saiu do seu trabalho por volta das 5h45 da tarde e passou no serviço de Philip, o seu marido, onde pegou o contra-cheque dele. De lá, ela passou no banco e depositou o salário dela e o do marido. Saindo do banco, Lindy foi fazer compra na mercearia John Harry Village Market e gastou o valor de $46 com produtos para casa. Pela linha do tempo, acredita-se que Lindy chegou em casa por volta das 6h30 da tarde ou 7 horas da noite. Mais cedo naquele dia, ela havia combinado com seus tios para irem até a casa dela às 8h30 da noite para eles trocarem receita, um hobby que ela tinha. Por volta das 8h42 daquela noite, os tios de Lindy chegaram na casa dela e se depararam com uma cena horrível. Logo que eles entraram na casa, eles viram sangue espalhado por todos os lados. E conforme eles iam andando e procurando por Lindy, eles viram que o local estava uma bagunça, como se uma luta tivesse acontecido ali. Eles encontraram Lindy na sala de estar, deitada de barriga para baixo, com uma arma branca cravada em seu pescoço. Desesperados com o que viram, os tios de Lindy ligaram para a polícia imediatamente. Um dos primeiros policiais a chegar na cena do crime foi o tenente Harvey West, e de acordo com ele, Lindy havia sido vítima de um crime brutal, um tipo de crime que ele viu poucas vezes em seus vários anos de carreira. Na cena, os policiais constataram que o criminoso se utilizou de 2 facas que pertenciam ao próprio kit de cozinha da vítima. Além disso, havia uma toalha em volta do cabo de uma das facas que foram usadas. O criminoso provavelmente fez isso para não deixar digitais. As compras que Lindy havia feito um pouco mais cedo ainda estavam dentro das sacolas em cima da mesa da cozinha, e havia uma pegada de sangue no chão desse mesmo cômodo, que deixava evidente que o responsável pelo crime era um homem. Os policiais analisaram todos os calçados que tinha na casa, e nenhum era compatível com a pegada. Ao verificarem todas as portas e janelas do imóvel, os policiais perceberam que em nenhuma delas havia sinais de arrombamento e nem de entrada forçada. Com isso, os policiais teorizaram que o criminoso tinha seguido Lindy enquanto ela estava na rua e depois entrado junto com ela na casa após ter a abordado. Havia também a teoria de que o criminoso poderia ser algum conhecido de Lindy e ela o deixou entrar na casa, pois já tinha uma certa confiança nessa pessoa. Durante a necrópsia, foi revelado que Lindy tinha 19 perfurações em seu corpo, cuja maioria era no peito, abdômen, costas e pescoço. Ela também apresentava diversos ferimentos de defesa, o que indicava que ela havia lutado por sua vida contra o seu agressor. Ainda de acordo com a necrópsia, Lindy havia sido vítima de relações forçadas, e a causa do óbito foi devido a uma grande hemorragia causada em decorrência dos seus múltiplos ferimentos. Apesar de naquela época, 1975, ainda não haver tecnologia adequada para analisar essas amostras e fazer comparações, os detetives fizeram questão de catalogar e armazenar o máximo de provas possíveis,
o que ajudaria em muito no futuro. O caso de Lindy foi manchetes em todos os jornais, principalmente porque se tratava de um crime terrível ocorrido em um bairro nobre considerado muito seguro. Nos dias 9 e 10 de dezembro, os jornais noticiaram que os policiais procuravam por um carro que havia sido visto próximo do local onde Lindy morava. Algumas testemunhas disseram ter visto esse carro entre as 7 e as 8h45 da noite. No entanto, o carro se tratava de um modelo comum, de uma cor também comum. Era o tipo de carro que você encontrava em qualquer lugar. E como não havia placa ou algo específico que pudesse ajudar a diferenciar para facilitar a sua localização, essa informação não foi muito relevante. Como geralmente acontece nesses casos, as primeiras suspeitas recaíram sobre o marido de Lindy, Philip Bickler, mas logo a polícia conseguiu verificar que na hora que o crime ocorreu, ele estava trabalhando. Sendo assim, ele foi descartado como um suspeito. Em depoimento, Philip disse acreditar que o autor do crime já estava seguindo ele e Lindy há algum tempo. Ele disse também que estava arrasado com o acontecido e não sabia como seria sua vida sem ela dali para frente. Uma amiga de Lindy confirmou que 10 dias antes, Lindy havia lhe confessado que sentia que estava sendo seguida por um homem. Conforme os dias foram passando, a população começou a pressionar as autoridades para que eles solucionassem logo o caso, já que todos sentiam que também estavam correndo risco. Com isso, no dia 16 de dezembro, o promotor público do condado de Lancaster anunciou que colocaria mais policiais para trabalharem no caso em busca de um resultado mais rápido. No entanto, desde o início, a polícia teve muita dificuldade em conseguir pistas que pudessem levar ao autor do crime. Nos meses que se seguiram, os policiais fizeram de tudo que estava ao seu alcance na época, chegando a entrevistar mais de 250 pessoas que pudessem ter algum envolvimento no crime. A principal teoria dos detetives era de que o criminoso fosse alguém que morasse próximo a Lindy, mas como não haviam pistas que pudessem levar até essa pessoa, o caso acabou esfriando. No dia 26 de dezembro de 1976, a família de Lindy comunicou às autoridades de que a lápide da jovem havia sido vandalizada. O vândalo respingou tinta vermelha na lápide e ainda a lascou e cortou, como se quisesse representar o que havia acontecido com Lindy. No dia 5 de janeiro de 1977, a polícia recebeu um envelope escrito urgente. Dentro desse envelope havia uma carta que dizia que a mesma pessoa que tinha vandalizado a lápide era o autor do crime contra Lindy. Os detetives investigaram essas alegações e acabaram concluindo que tal informação não era verdadeira e que possivelmente se tratava de um trote. Haviam muitas outras informações nessa mesma carta, no entanto, elas não foram divulgadas ao público. O tempo foi passando e os detetives não conseguiram mais nenhuma evidência ou qualquer outra pista nova, e com isso, o caso foi arquivado. Quase 10 anos depois, em janeiro de 1984, o então promotor do condado de Lancaster, Michael Hank, pagou o valor de $2.500 para a Sociedade Mobius, em Los Angeles, para que 2 médiums investigassem o desaparecimento de Evelyn Fisher, uma garota de 14 anos que desapareceu em 1980, e também investigassem o crime contra Lindy Sue Bickler. Em algumas ocasiões, os detetives pedem para que médiums avaliem alguns casos para que eles possam apresentar uma nova perspectiva e talvez ajudar de alguma maneira. Os médiuns teriam dito que a visão que eles tiveram do autor do crime contra Lindy era de que ele seria um homem de pele escura ou morena, cabelos e olhos escuros, e tinha uma tatuagem em um dos seus braços. Essas informações eram vagas, já que haviam milhares, se não milhões de homens com essa mesma descrição na região em que ocorreu o crime, e dessa forma, os detetives não puderam avançar no caso. Em abril de 1989, os detetives tentaram utilizar uma nova tecnologia de DNA para analisar uma gota de sangue seca que foi encontrada no local do crime. No entanto, a amostra não pôde ser analisada devido a estar muito deteriorada por conta do tempo. Em junho de 1992, o caso passou para novos detetives que tinham como prioridade analisar todos os casos de Lancaster que ainda não haviam sido solucionados. Com um novo grupo de detetives e uma nova maneira de examinar as provas, tanto a família de Lindy
Quanto àqueles que acompanhavam o caso, tinham esperanças que desta vez as autoridades chegariam até o autor do crime. Porém, mesmo com essa nova equipe e novas tecnologias, as investigações não avançaram muito. Em 1997, as roupas íntimas de Lindy foram enviadas para uma nova análise de DNA, e com isso, eles conseguiram estabelecer um perfil de DNA utilizando o fluido masculino que haviam nessas roupas. Em 2000, com o avanço da tecnologia, foi criado um banco de dados para armazenar DNA de criminosos, e o perfil colhido das roupas de Lindy foi inserido nesse banco de dados para saber se havia alguma correspondência com algum criminoso, mas infelizmente não tinha. Entre os anos de 2000 a 2006, o caso de Lindy chegou a ser revisado e analisado por outros grupos de detetives, inclusive um grupo especializado do FBI. Mas, assim como os outros que já haviam investigado o caso, eles também não conseguiram avançar nas investigações. Em 2007, o irmão de Lindy mandou colocar um outdoor enorme nas rodovias com as fotos da irmã para que todos relembrassem o caso. Ele pedia para que qualquer pessoa que soubesse de alguma coisa entrasse em contato com as autoridades. Em 26 de junho de 2018, saiu nos noticiários que a polícia havia acusado Raymond Hall, de 49 anos, que era conhecido como DJ Fizz, por ter forçado relações e tirado a vida de uma jovem chamada Christy Miracle em 21 de dezembro de 1995. Nos noticiários, dizia que as autoridades conseguiram chegar até Raymond através da genealogia genética, uma nova tecnologia que estava sendo usada para inúmeros fins, dentre eles, identificar criminosos em casos arquivados. Ao ver essa reportagem no noticiário, Philip Bickler, marido de Lindy na época em que ocorreu o crime, pensou que talvez essa mesma tecnologia pudesse ajudar na solução do caso de Lindy. No mesmo ano, as autoridades de Lancaster solicitaram a ajuda da Parabon Nanolabs, uma empresa focada em genealogia genética com sede na Virgínia, mesma empresa que ajudou a solucionar o caso de Christy Miracle. Com o DNA que foi encontrado na cena do crime de Lindy, eles conseguiram traçar um perfil genealógico do criminoso. Eles estudaram padrões geográficos de imigração, assim como sobrenomes associados a localizações, e determinaram que o dono do DNA tinha ligações com uma pequena cidade de Gasparina, que fica na região da Calábria do Sul, na Itália. Foi determinado que cerca de 2.300 pessoas com traços genéticos italianos viviam no condado de Lancaster na época em que o crime aconteceu. Isso diminuiu em muito o número de pessoas que deveriam ser investigadas, pois a investigação se restringia apenas aos homens que eram adultos na época do crime. Então, dessas 2.300 pessoas, os detetives conseguiram reduzir esse número consideravelmente. No dia 5 de setembro de 2019, os detetives divulgaram 2 imagens geradas a partir dos dados obtidos pelas amostras de DNA recolhidas da cena do crime em 1975. As imagens eram algo que seria semelhante à aparência do criminoso entre seus 25 e 65 anos. Isso porque não se sabia a idade exata dele quando o mesmo cometeu o crime. Conforme os especialistas foram reduzindo os nomes de possíveis suspeitos com as características que eles haviam obtido através do DNA, eles finalmente chegaram a um nome: David Sinopoli. A polícia começou a investigar David e descobriram que ele tinha morado muito próximo a Lindy na época do crime. Pela primeira vez depois de mais de 35 anos, a polícia finalmente tinha um suspeito plausível. Para se ter certeza que o autor do crime era mesmo David, eles precisavam testar o seu DNA para comparar com o DNA colhido na cena do crime. A partir desse momento, a polícia passou a vigiá-lo. Em uma manhã de fevereiro de 2022, David estava tomando um café com a sua esposa em um aeroporto da Filadélfia. Após terminar esse café, David descartou o copo, que foi colhido imediatamente pelos policiais sem que ele visse. O copo foi enviado para um laboratório que realizou o teste de DNA. Em abril de 2022, os resultados dos testes determinaram que no copo havia um único DNA e que era masculino. Esse DNA foi passado para a Cybergenetics, um laboratório com sede em Pittsburgh especializados em comparações de DNA. A análise da Cybergenetics determinou que o DNA no copo de café
combinava com o fluido masculino coletado nas roupas íntimas de Lindy Sue Bickler em 1975. Os novos detetives que agora estavam responsáveis pelo caso olharam nos arquivos para ver se alguma gota de sangue que não pertencesse à vítima havia sido encontrada na cena do crime. Nesses arquivos, eles encontraram 2 gotas que estavam na meia calça de Lindy. Essas 2 gotas também foram enviadas para a Cybergenetics para análise e em julho de 2022, os resultados deram que eram compatíveis com o DNA do copo e do fluido masculino encontrado nas roupas íntimas da vítima. Na manhã do dia 17 de julho de 2022, David Sinopoli, de 68 anos, foi preso acusado de ser o autor do crime contra Lindy Sue Bickler. A família de Lindy e seu ex-marido Philip finalmente puderam comemorar depois de quase 50 anos. Atualmente, David Sinopoli está preso sem possibilidade de fiança na prisão de Lancaster. No dia 18 de outubro de 2022, David negou todas as acusações e se declarou inocente. Sua audiência preliminar foi feita em 23 de setembro de 2022 e sua audiência formal está marcada para o dia 28 de outubro de 2022. Até o momento, não se sabe exatamente como David entrou na casa de Lindy e cometeu o crime, já que ele se declara inocente. Por quase 50 anos, o caso de Lindy Sue Bickler deixou os policiais intrigados com quem poderia ser o autor do crime. Mas graças ao avanço da tecnologia, o criminoso finalmente foi pego em 2022 e agora certamente terá uma pena merecida. Obviamente, isso não trará a Lindy de volta, mas ao menos dará um pouco de alívio aos familiares que esperaram muito tempo por isso. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistirem até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.